meu quarto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estão bacana? A tia Franciele espera que sim, hein? Bom, na nossa aula de Cidadania, Moral e Ética de hoje, nós vamos aprender sobre o assunto os amigos que necessitam de cuidados especiais. Vocês sabem que existem pessoas que necessitam de cuidados especiais no dia a dia? Bom, muitas vezes procuramos palavras mais adequadas para falar sobre aquela pessoa, qual a deficiência que aquela pessoa tem. Uma deficiência visual, uma deficiência mental, uma deficiência locomotora. Isso é um assunto que devemos sim falar todos os dias, um assunto sério e muito importante. Bom, quando uma pessoa não tem todas as funções do corpo em perfeito estado, dizemos que essa pessoa tem alguma deficiência. Mas jamais devemos acreditar que aquela pessoa não tem nenhuma função, que aquela pessoa é incapaz de executar as tarefas do dia a dia. Essa pessoa, sim, ela pode, ela vai executar uma tarefa que a gente faz no nosso dia a dia normal, mas com as limitações que ela tem. Aquelas pessoas com deficiência auditiva, visual, física ou visual, elas merecem uma atenção especial. Vocês sabem que em alguns lugares eles têm rampa para pessoas que precisam dela, para essas pessoas que andam em cadeira de rodas. É importante e é assegurado por lei esse direito. Essas pessoas tão especiais, elas podem sim ter essas dificuldades que a tia falou de executar algumas tarefas do dia a dia, mas com a ajuda dos amigos, ajuda da família, essa pessoa se sente mais motivada, mais forte para continuar, para ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Bom, pensando em uma forma de exercer a cidadania, foram feitos alguns projetos já e alguns já foram executados para que essas pessoas possam se locomover no dia a dia, tanto dentro da sua casa como em ambientes públicos, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais fácil. A tia agora vai falar para vocês alguns desses direitos que foram projetos e que agora estão colocados em prática para essas pessoas, certo? Primeiro, no trânsito, vocês já viram algum ônibus que tem um elevadorzinho para que as pessoas cadeirantes possam entrar nos ônibus, para que eles possam se locomover como eles quiserem pela cidade, sem precisar de carro particular? Esse é um direito que todas as empresas públicas ou privadas de ônibus devem executar. As calçadas também devem ter rampas para que os cadeirantes possam se locomover de forma segura. As calçadas também devem ser retinhas, sem buraco, sem nenhum desvio. Porque imagina se aquela calçada está com buraco, está com algum problema e essa pessoa precisa ir cortar um caminho pela rua. Olha o perigo. Imagina o perigo que essa pessoa está correndo. Nos lugares públicos como escola, como hospitais, praças, foram colocadas sinalização para ajudar também esses nossos amigos. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem uma deficiência visual, jamais devemos subestimá-las. Sempre devemos respeitá-las, falar com elas do jeito que qualquer outra pessoa gostaria. Não é olhando para outros lugares, não é querendo diminuir aquela pessoa por causa daquela condição física. Devemos tratar a todos com igualdade. Uma dica aí que a tia vai dar, que é quando conversamos com uma pessoa que tem a deficiência auditiva, jamais devemos falar gritando com essa pessoa. Devemos falar sim, de maneira clara e pausada, para que essa pessoa possa compreender o que estamos falando para ela. Quando a gente vai falar com uma pessoa que seja cega ou tem uma baixa visão, nós devemos sempre conversar normal com essa pessoa. Podemos usar os termos veja, olhe, tá certo? Porque essas são
palavras que elas utilizam também no dia a dia, de forma normal. Devemos, sempre quando darmos uma informação a essas pessoas, seja clara e objetiva. Se ela está pedindo para uma informação para chegar a tal lugar, você deve ser claro, deve ser objetivo e deve ser sempre um detalhe importante. Pronto, se ela precisa ir para um hospital, você deve dizer: olha, siga direto por esse caminho, assim você vai chegar mais rápido aí onde que você quer. Se você escutar tal som, é porque você está ou na frente daquele lugar ou próximo a ele. Outra dica aí da tia: quando a gente está conversando com uma pessoa que tem a deficiência visual, a gente deve sempre dizer quando nós vamos nos ausentar, porque ela não vai adivinhar, né, que vamos precisar sair por um momento ou estamos nos despedindo daquela pessoa. Nós devemos sempre avisá-la. Quando vamos conversar com uma pessoa que está em uma cadeira de roda, lembre-se sempre que essa pessoa vai precisar sempre estar olhando para cima. Veja como é desconfortável a gente estar sempre olhando para cima para aquela pessoa, para que a gente possa se comunicar. Quando estivermos conversando com uma pessoa cadeirante, devemos nos abaixar e conversar com ela no nível dela, naquele espaço, naquele, vamos dizer, tamanho que aquela pessoa está, tá certo? Pronto, se a gente tem uma cadeira lá por perto, pode sentar e conversar com essa pessoa normalmente, agora sempre a respeitando. Vocês já viram em propagandas ou publicidades pessoas ali bem pequenininhas do lado ali do vídeo que estão falando em Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, tá certo? Ou vocês já viram alguma coisa, alguma propaganda falando sobre o Braille? O Braille é utilizado por pessoas que têm deficiência visual. Mas quando surgiu o Braille? O Braille surgiu na França, no século XIX, pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão quando ele ainda era muito pequenininho, com apenas 3 anos de idade. Mas como é o funcionamento da língua Braille? É assim, ele tem 63 símbolos e esses símbolos formam o alfabeto Braille. Eles são os relevos e as combinações que formam as palavras. A tia vai colocar aqui embaixo na descrição um link para que vocês possam saber mais como foi que surgiu o Braille, como foi que surgiu essa história desse francês, o que foi que aconteceu na sua vida, tá certo? Bom, agora a tia vai falar sobre a deficiência visual, tá certo? Que é de acordo com a OMS, que é Organização Mundial da Saúde, como é que devemos definir quem é uma pessoa com deficiência visual. Tia vai ler um pouquinho aqui para vocês, para que a gente possa se aprofundar mais. De acordo com a OMS, o diagnóstico de deficiência visual pode ser feito muito cedo, exceto nos casos de doenças degenerativas, que são aquelas doenças que avançam com o tempo, como a catarata e o glaucoma, que evoluem com o passar dos anos. Esses critérios estabelecidos pela OMS são de graus de deficiência diferentes, tá certo? Que são classificados como baixa visão. A baixa visão pode ser leve, moderada ou profunda. Tem também o próximo à cegueira, quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já emprega o sistema Braille para ler e para escrever, tá certo? E também tem a cegueira, é quando não existe qualquer percepção de luz, que aquela pessoa não enxerga nem um fiozinho de luz. A deficiência física ou motora, tá certo? A gente pode utilizar essas duas palavras para definir essa deficiência. Geralmente, esses problemas ocorrem no funcionamento do cérebro,
ou sistema locomotor, levando a um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e ou superiores, tá certo? Essa é a definição para a deficiência física ou motora. Agora, vamos para a perda auditiva. Essa perda auditiva pode ser parcial ou total da audição, genética ou hereditária, ou pode ser também por causa do envelhecimento dos tímpanos ou outros fatores, tá certo? Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de cidadania, moral e ética de hoje. Falamos sobre os amigos que necessitam de cuidados especiais e como é que podemos ajudá-los de alguma forma no dia a dia, tá certo? Falamos sobre os seus direitos e as definições para cada deficiência, tá certo? Até a próxima aula. Beijo, tchau!